Estou aqui com o Luciano Carvalho Machado. Ele faz queijo canastra, leite cru, todo o processo natural. E a gente vem conversando há um tempo. Ele apoiou o projeto do livro desde o começo. E aí toda vez a gente encontra, tem os encontros que a gente faz, e a gente sempre troca uma ideia. Eu falo, Luciano, a gente precisa gravar porque você tem uma história muito rica. E aí ele, muito humilde, ele fala assim, não, mas eu quero um negócio de gravar e tal. E eu fiquei insistindo, ele aceitou aqui. E aí a gente quase conseguiu combinar um negócio bom. Eu falei, eu vou tomar um vinho artesanal. Ele falou assim, mas você pode até tomar, mas o queijo canastra vai ficar faltando. Ô, Luciano, obrigado, viu? É, esse carinho todo aí, esse apoio, obrigado mesmo. Eu fico feliz com isso. Eu que agradeço, Eurico, né? Com outra honra que você, né, tá me dando de poder prestar, né, essa conversa com você, né? Que acho que no meio de tanta gente tão qualificada, né, que você conversou aí sobre o livro e sobre tudo, né? Não só sobre o livro, né, todo o seu trabalho, né? Você me incluir nesse rol Ah, dessas pessoas, para mim mas né, é você uma é honra, um prazer, né? qualificadíssimo, cara, você tá doido. É, inclusive, Luciano, se você não se importar, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal que está escutando a gente, até antes da gente entrar assim, nos assuntos do livro e tal. Se você quiser misturar tudo também, pode misturar, não tem problema não. Mas eu queria entrar um pouquinho no negócio. Você fez esse comentário aí da qualificação e eu acho o contrário. Eu acho que você é muito qualificado. Queria trazer aqui um contexto para o pessoal conhecer um pouco do seu trabalho. Uma pecuária de leite com muito baixo insumo, com homeopatia, com a biodinâmica, com abordagem agroecológica, há muitos anos, né? E talvez sendo pioneiro numa época em que as pessoas não nem respeitavam essas abordagens, né? É, seria legal você contar para a gente, assim, pelo menos um pouquinho assim, da sua história com a propriedade, né? Com o ofício desse queijo artesanal, canastra, que é um queijo especial que a gente tem no Brasil. Compartilha um pouquinho para a gente como é que foi esse histórico seu aí, porque é uma história muito bonita, né? Tem os altos e baixos, mas é bonito. É, sim, tem, com certeza, né? Então, assim, vamos bem resumido, porque como os outros, são 40 anos, né? Você falar isso em 4 minutos é bem resumido, né? Então, Né? Fica à assim, vontade. mas assim, na verdade, assim, eu não nasci na Canastra, eu vim de uma outra região de montanha, e eu vim para Canastra para parar de fazer queijo. Porque eu fazia aqui. A história é engraçada, porque eu sou da zona da Mata de Minas, né, Santa Margarida, minha cidade, né? E eu vim para Canastra não com o intuito de fazer queijo, mas sim de mexer com as vacas. A minha paixão realmente sempre foram as vacas, sabe? Eu acho que em minha região o café foi tomando conta e assim, meu sonho era mexer com vaca, sabe? Então eu vim para Canastra e cheguei aqui e não queria fazer queijo. Aí tinha um rapaz que estava me ajudando, quando eu cheguei aqui nessa chácara, não tinha nada. Então eu comecei, tive que fazer o curral. Então foram 6 meses até que eu plantei uma primeira, porque não tinha nem pasto, nem nada direito, né? Então eu comecei aqui fazendo silagem, né? Fiz a silagem de milho, né? Para poder ter como passar as vacas. Daí 6 meses é que eu trouxe as vacas para cá, né? E então, assim, a princípio eu não vim para fazer queijo, eu vim para tirar leite. Só que eu trouxe para aqui um gado de Jersey, que é muito bom para queijo. Então o rendimento foi muito, muito bom para fazer queijo. O rapaz que me ajudava aqui falou assim: não, aqui ninguém vende leite, não. Agora de vender leite aqui não funciona, não. Todo mundo que faz é queijo. E eu falei assim: não, eu chamo Zé. Ô Zé, mas não tem jeito, não, eu não quero fazer queijo, não. Eu falei, não, vou fazer uns queijos. Ele pegou umas 2 latas de leite, fez queijo. E assim, na época eu levava o leite para uma cooperativa que tinha aqui, né? Botava num tanque comunitário e, tipo assim, eu estava recebendo 30 centavos no litro de leite, fazendo o queijo dava 60. Então dobrava a minha, Sim. a minha renda, né? Então aí eu peguei e falei assim, ó, Zé, com os outros, pobre posso, soberbo não, né? Perder a metade da renda não tem jeito. Então, tipo assim, vai fazendo esses queijos aí, vamos vendendo, sabe?
E eu realmente não tinha feito estrutura nenhuma para fazer queijo, né? Não tinha estrutura. Aonde eu tinha feito um cômodo para botar um tanque, né? Que a ideia era botar um tanque para vender Não. leite. Então aí ele começou a fazer os queijos e ele muito bom para fazer queijo, né? E aí um dia ele pegou o queijo e falou: vou levar no concurso, tem um concurso na cidade ali. Aí levou o queijo lá no concurso e ganhou, Olha né? só. Ganhou. Aí os caras começaram a vir aqui em casa comprar queijo. Eu ficava até com vergonha, porque era muito mal arrumado o lugar que fazia os queijos, sabe? Não tinha uma queijeira direito. Então assim, mas você tinha o principal, que era um leite bom, entendeu? O leite de Gerson é muito bom, né? E aí, eu tinha que fazer uma queijaria, e isso foi na década, foi em 2000. E aí estava começando a surgir a lei do queijo Minas artesanal. Então, eu peguei e esperei um pouco, saiu a lei em 2001, 2002, se não me falha a memória. Então, eu já fiz a minha queijaria dentro dos parâmetros que a lei exigia, que eu tinha que fazer a queijaria, entendeu? Uhum. Então, eu já fiz já a coisa. Então, nós aqui na associação, teve um produtor que foi legalizado em Minas Gerais, que é lá do Alto Paranaíba, e depois os outros primeiros a ser legalizados foi aqui em Medeiros, essa nossa associação. Foram 5 produtores. Então, assim, a minha história com o queijo e com a chácara, assim, misturou, né? Porque aí eu era presidente da associação e comecei a me envolver mais com a legislação, com essas coisas, né? Tem tudo. E isso me levou para outros caminhos, né? Mas, assim surgiu o queijo na chácara aqui, né? E o queijo veio por causa das vacas, né? Mas hoje o queijo é um dos sustentáculos para a gente poder ter as vacas do jeito que a gente queria. E eu, nesse sistema, depois de uns 5, 6 anos que eu já estava aqui, já tinha um gado Jersey. Eu falo assim que eu vi que eu estava infeliz e as vacas também. Então eu comecei, eu vim para a roça, assim, eu tive oportunidade de não vir para a roça, né? Eu fugi da escola, né? Então, e eu vim para a roça para ser feliz, eu não vim para a roça para outra coisa, né? Sim. Então, aí eu comecei a ver, eu falei assim, o que está errado aqui, né? Então, aí eu comecei a mudar, né? Fui mudando o gado, fui mudando as coisas. Eu sempre tive a ideia de trabalhar com o mais natural, sabe? Desde 2002 eu trabalho com homeopatia, sabe? Olha que Mas eu fui bacana. vendo que aquele gado Jersey já não era tão adaptado, né? A vaca você tinha que fazer 2 ordenhas, sabe? Eu falo assim, com os outros, a minha avó, em 80, antes da década de 90, eu lembro que eu tinha um outro gado, eu brinco, uma das coisas que eu falei com você, do seu livro, que você fala muito do seu avô, né? E eu tenho o meu avô, vamos dizer assim, não com a vivência que você teve, mas o meu avô imaginário no sentido do como que você viveu com seu avô, né? Que eu não tive essa vivência com meu avô. Mas a minha avó, quando foi numa propriedade que eu tinha lá na zona da mata, e eu tinha um gado de alta produtividade, eu tinha um gado holandês puro, cara, entendeu? Nossa. E aí, né, todo empolgado, que eu tinha vaca de 30 litros de leite. A minha avó era um domingo, falou, meu filho, mas você tira leite domingo? Eu tiro, vó, porque tem que tirar as vacas, é muito boa. Ah, não, meu filho, domingo, lá em casa nós soltava as vacas pro pasto com os bezerros, nós ia pra missa. Só que Sim. eu levei 30 anos para entender isso, entendeu? Então, aquele sistema, eu sou muito burro, aquele sistema, né, que estava sendo proposto, né, por isso que eu falo evolução até o meu avô, porque eu experimentei o sistema, entendeu? Né? Então, eu vi, mas é aí que eu falo, que tanto as vacas estavam infelizes como eu também. Então eu fui buscando, né, essas outras alternativas com mais ênfase, né, até chegar hoje que a gente tem um gado que é quase 100% zebu, né, ainda tem alguns requisitos que eu fui cruzando meu gado com Jersey, de Jersey com o zebu, né, pus um gir, depois pus um buzerá, né, Ô, para Luciano, justamente ter um gado mais adaptado. mas tem duas coisas interessantes, né, nessa caminhada sua. A primeira é você não perder de vista a razão pela qual você foi para o sítio. Isso.
porque muita gente se perde. A segunda, esse comentário da sua avó, que mostra que o animal tinha que ser adaptado à cultura e à qualidade de vida das Hum, pessoas. E da indústria para cá, a discussão passou a ser produtividade, e é uma armadilha gigantesca. Porque quanto da sua vida você dá em dinheiro, em tempo, em cuidado para o animal ser extremamente produtivo daquele jeito? Às vezes, se ele for menos produtivo, vai te dar menos trabalho, você vai gastar menos insumo e, paradoxalmente, ele vai ser mais lucrativo, né? é isso, né? É essa, por isso que eu falo assim que a gente custa, assim, a gente custa aprender, né? Quando eu falei com você que, infelizmente, quando eu fui ver o seu, né, o seu curso, né, esse livro que você está lançando, essas coisas, depois eu tinha que ter conhecido isso há 40 anos atrás. Porque quando eu estava voltando para a roça, porque isso sempre me questionou, né? Eu acho que o que né, das suas ideias, de você explana, que pelo que eu capto, assim, é essa autonomia, entendeu? Que Sim. nós, como produtor, perdemos. Entendeu? Eu falo que de evoluir até o meu avô é nesse sentido da autonomia que eles tinham, É. entendeu? Então, assim, essa evolução, né? Então, isso é que eu, assim, que hoje, assim, eu estou relativamente próximo, a gente está bem encaminhado para esse lado, mas é uma virada de chave muito difícil para a gente que já estava dentro do sistema. Eu tenho, por Sim. exemplo, Até, até porque, Luciano, desculpa, até porque quando você já está dentro do sistema, você quer fazer a virada e todo mundo te fala que não dá. não, isso não pode nem questionar, né? A gente você tem que fazer, como se fala aqui, assim, ouvido de mercador, eu nem escuto, né? Mas assim, então, assim, essa virada primeiro que você já está impregnado com aquilo, né? Então, assim, eu tinha que buscar tecnologia e isso para nós, assim, aqui no mato, né? Eu hoje vejo as pessoas que têm acesso a essas coisas, eu vejo muito você conversando com quem começou com a permacultura lá na década de 90 e tal, não sei o quê. Isso aqui para nós 80. Quando eu vi aquele coisa seu com o Pinheiro, como é que chama lá? Esqueci, me fugiu o nome Sebastião dele. Pinheiro. Depois, Sebastião Pinheiro. Quer dizer, os caras estão aí há muito tempo, mas aquilo não chegava para nós, entendeu? Para nós aqui no mato, aquilo que estava muito distante, né? Então, tudo que a gente fazia, tudo que eu tentava fazer era muito experimental e assim, porque aquele meu avô ficou muito distante, né? Então, assim, o que é apresentado para a gente é essa revolução verde, né? É, E o aí que em foi Minas é apresentado para a fortíssimo, né? gente. O laticínio industrial aí é fortíssimo, eles espremem todo mundo, né? Sim, né? Na região lá, eu falo, quando eu vim para aqui, eu fazia queijo na região que eu estava, só que eu tinha que fazer o queijo e sair para vender. Aqui na Canastra isso acabou, entendeu? Aqui na Canastra é uma região especial, porque aqui você faz o queijo, o cara, o cara, o que chama aqui de queijeiro é quem carrega o queijo. O cara passa na sua porta e carrega. Tem todo dia, você quiser vender queijo aqui todo dia, um queijeiro passa aqui todo dia. E isso, para mim, foi um achado, entendeu? Né? Porque lá eu tinha que fazer e sair vendendo. Então, isso é muito difícil. Hoje, até assim, eu exploro pouco esse queijeiro, porque a gente já consegue atingir o tipo de queijo que a gente faz, já é um pouco diferenciado. Então, você já consegue chegar mais lá no consumidor. Mas isso é um outro. Mas se você quiser simplesmente fazer o queijo e vender aqui, o cara passa na porta e te compra. Né? Eu, antes de vir para Canaça, eu pensei em ir para o sul para onde você está indo, sabe? E hoje até agradeço de não ter ido, porque aqui em Minas tem umas coisas que são pesadas no nosso sistema, né? Porque a condição, por exemplo, assim, eu acho que o pequeno, sem associação, sem um cooperativismo, é pesado. E isso aqui em Minas é É. fraco, né? E no sul tinha muito isso. Eu conheci uma região no sul, no Paraná, e o meu sonho, quando eu saí da minha terra, era até ir para lá. E acabando que não deu certo por outras vias. Mas aqui tem uma coisa que o Sul não tem. Né? Que uma vez veio um pessoal do Sul aqui para conhecer, porque como nós somos os pioneiros dos queijos assim legalizados em Minas, então vinha muita gente aqui para conhecer. E veio uma turma do Sul e eles perguntaram como é que vocês conseguem vender queijo de leite cru aqui?
Eu falei assim, nós não só vendemos queijo de leite cru, como vendemos mel no litro com rolha. Vocês também não conseguem vender. Mas é porque aqui nós fazemos a tal da desobediência civil. E vocês aí não conseguem fazer. O É, pessoal do Sul é muito obediente, entendeu? Aí eles são muito, eu acho assim é, que talvez pela própria pelos imigrantes que foram, né, eles vieram mais catequizados da Europa, porque o povo da Europa tem várias coisas, mas são muito catequizados, né? Tem muita coisa que eles são bem. é, E nós aqui temos um histórico assim, indígena, sei lá, né? Sei lá o que é que tem aqui. Os caboclos parece que são. Porque aqui em Minas o fiscal vem. Ah, você não pode fazer queijo. Eu falei, não vou fazer. Na hora que vira as costas, você faz. Né? Então, né? Continua fazendo. Né? mas mas eu conversei com. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você, né, tava fora do Brasil e tal, já estava adaptado, você voltou para cá e tal. Duas coisas que eu falo. Primeiro é o seguinte, eu gosto muito de poder conversar com as pessoas e saber que a gente está falando de experiências que a gente compartilha, né? E eu falei, ah, cara, Sim. eu tava adaptado, eu escrevo bem, falo bem e tal, mas eu falei, mas eu não quero ficar velho na terra dos outros, não. E a outra coisa, cara, é que, assim, os lugares muito organizados, existe, cara, um avanço muito rápido e muito forte da agenda corporativa. Quando eu É, saí lá da Austrália para vir para cá, na pandemia, tinha blitz a cada município, a cada tanto, o raio do município todo travado. Você precisava, lá na prefeitura, lá é como se fosse a prefeitura, né? Mas você precisa pedir um uhum. documento, tá? Precisa pedir um documento, imprimir um documento para poder ir de um lugar para o outro e tal, e um nível assim de controle, de vigilância, a polícia extremamente agressiva com relação a essa coisa das regras, né? Tinha gente sendo preso por multado e enfim, levado para. Ó, você também tá tomando isso, você também não tá brincando, não, né? Você Eu falou, tô. né? Eu quero saber se você vai ter o queijo canaça. Não, que canaça, só quando você mandar para mim. Mas assim, cara, a polícia às vezes pegando gente, levando para delegacia, multando, por exemplo, naquele negócio do distanciamento social. Pô, o cara sozinho caminhando na praia, a polícia vai lá pegar o cara tá sozinho, pô, não tem ninguém do lado dele, não, ué. Então, essa coisa que você fala da desobediência civil, eu não, como, né, assim, quando eu estou atuando como educador, como consultor, eu não posso recomendar essa situação. Mas eu tenho dito para as pessoas com frequência que a minha experiência tem sido de que as pessoas que conseguiram dar certo numa agricultura familiar que beneficia, e é fundamental beneficiar, elas têm essa coragem de atuar muitas vezes na clandestinidade. Porque assim, convenhamos, nem tudo que é legal é justo e é ético, né? Com certeza. Então, a escravidão já foi legal, né? É, es- É. espremer a mulher dentro de casa já foi legal, não deixar a mulher votar já foi legal, não deixar uma pessoa que é negra entrar no ônibus já foi legal, né? Mas nunca foi certo nenhuma dessas coisas. Uhum. É verdade. Ah, Então, isso, só você fala, eu falava muito mais essa coisa da desobediência civil, sabe? E hoje eu tenho assim, eu falo com uma certa restrição, porque eu vejo assim, a desobediência civil, que você tem dois lados da desobediência civil. Porque eu acho que a desobediência civil, quando é em prol de uma coisa maior, de uma causa, de alguma coisa assim, igual aqui a gente faz a desobediência civil, né, a maioria que dos queijos são ilegais, né? Eu acho que muitos não fazem com talvez com essa consciência, mas é uma coisa de segurar, eu acho que conservar um alimento de verdade. Entendeu? Então, existe uma causa maior. Quando você fala de desobediência civil, o cara vai assim, bota água no leite também é uma desobediência civil, né? Para vender para os outros. Né? Mas não é uma não, desobediência civil interessante. mas aí Né? não é só, aí não é desobediência civil, aí é Né? desonestidade, né? Desonestidade. Mas assim, então, quando você fala desobediência civil, eu acho que ela tem que ter uma causa. Né? Igual você vê assim, os caras, né, uns grandes aí,
aquele lá dos Estados Unidos que fazia desobediência civil, né? Como é que chama O Salatim? o dos negros lá? Ah, não, não, isso aí é Então, assim, não, não, é não. o Malcolm X, Luther King. Outros aí, o Luther King, né? O Gandhi, fazia desobediência civil não era por eles, era por uma causa. Então, assim, eu vejo assim, a desobediência civil não pode ser por um benefício próprio, né? Vamos Uhum. dizer, talvez. Então, assim, às vezes eu tenho cuidado aonde você vai falar de desobediência civil, porque as pessoas podem levar por esse lado, entendeu? Sim. Por isso que você tem que saber onde você fala, né? E falava muito isso, assim, de uma maneira geral, sabe? E eu acho, assim, que às vezes pode ser mal interpretado, né? Porque a desobediência civil pode ser por um benefício próprio, né? E isso É, eu acho que não é interessante, né? mas aí entra Mas, assim, a um elemento desobediência de. civil, eu acho que a desobediência civil só existe o queijo nosso aqui artesanal. Por causa, eu faço parte de um grupo seleto de produtores que são legalizados. Mas eu falo claramente, nós só existimos por causa dos ilegais. Porque, por exemplo, na nossa cidade aqui, nós deve ter aqui no mínimo uns 400 produtores de queijo. Olha lá, se tiver, não tem 10% legalizado, cara. Entendeu? O No que tempo. segura o mercado e o que segura a gente são os outros 90% que não são legais. Esse exemplo que você está me dando, né? Ele vai com uma coisa que eu falo, às vezes as pessoas não entendem. É porque assim, a gente vive a gente está no mundo capitalista, né? A economia vigente é uma economia capitalista e tal. E às vezes a gente absorve uns ditados que vêm de fora, né? E o pessoal fala assim: Uhum, ah, a sua liberdade só vai, né? A sua liberdade termina onde começa a do outro. E esse é um ditado que ele é muito de uma sociedade competitiva, de uma sociedade individualista e tal. Porque a verdade, quando você é uma pessoa comum, que está precisando se viabilizar num mundo que não é um mundo muito justo, né? É que a sua liberdade só alcança uhum. aonde a do seu par também alcança. É diferente. É que é exatamente isso que você está falando. Se tiver 90% das pessoas não abrindo mão de ter um queijo feito com leite cru, feito de forma artesanal, em casa, e não baixa a cabeça, aí essas pessoas dão a outras pessoas a chance de fazer o mesmo porque elas lutaram por aquilo ali. Né? Agora, a minha liberdade só vai até onde começa do outro, seria assim, eu me legalizei e agora eu vou denunciar todo mundo que não é legalizado. É completamente diferente. Eu fui por isso que eu fui presidente da associação aqui muitos anos, né? Uns 8, 10 anos aqui, no começo, entendeu? Quando a gente estava organizando, legalizando e tal. E eu escutava assim, agora nós legalizamos, tem que ver se proíbe, vocês estão loucos, cara. Né? Eu É isso? escutava isso. Mas se nós só existimos, ficar meia dúzia aqui, a Nestlé vem aqui e dá um pontapé, nós só existimos porque aqui em Minas Gerais você tem 30 mil produtores fazendo queijo. Entendeu? Não é por causa da minha cidade, é porque em Minas tem 30 mil É. pessoas fazendo queijo. Os caras, às vezes, soltam aí uns coisas que é menos e tal, mas é porque Minas, quando você vem de Minas, né? Minas não fala, né? O cara pensa, faz queijo. Eu não faço queijo, não. Ninguém conta. Mas é no mínimo, sim, o cara fez um levantamento aqui e falou que na minha cidade, aqui, falou assim, aqui tem, contaram aqui, acharam 150 produtores. Foi assim, 150 quando da janela da minha casa. Então, Mas já mas é uma tem outra mais, assim, desobediência. Mas você já é uma outra desobediência civil do mineiro que é interessante, né? Que é não entregar muita informação. Não sou obrigado? né? Entendeu? Então, né? Então isso é importante. E o queijo, assim, o queijo me levou a caminhos, né? Que hoje a propriedade, vamos dizer assim, é o carro principal da propriedade, né? E me dá a condição de trazer as vacas numa sustentabilidade que eu acho que é interessante, entendeu? Para mim ganhar essa autonomia, entendeu? Que, Sim. que, que é, quando meu pai sempre falava que o meu pai falava assim, não, se você for tirar leite, tem que fazer queijo. Porque vender leite, ele sempre teve essa ideia, entendeu? Vender leite para a usina não dá certo, né? Mas como eu estava lá, e não é fácil, eu fazia queijo, e outra coisa, eu estava numa outra lógica, né? Eu pus vacas de alta produtividade, entendeu? Eu tinha uma produção. Aí aqui, não, hoje, né? A gente, mesmo aqui nessa chácara, a gente chegou a tirar bem mais leite, hoje a gente reduziu, né?
É uma das coisas que, né, da, 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 da ideia, quando meu filho quis ficar aqui, entendeu? Porque hoje a gente está bem encaminhado para ter uma sucessão, sabe? Eu me quis ficar e eu falei com ele tinha 15, 16 anos, eu falei assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é parar de fazer duas ordens, senão você não vai arrumar nem mulher para chegar lá. Porque quem faz duas ordens e faz queijo, Não tem ué, o vida. cara você começa às 5 da manhã e vai até às 7 da noite, 8 horas da noite, entendeu? Então, quer dizer, você não tem tempo para a vida, né? É. Então, aí assim, então o queijo, por a gente conseguir agregar valor ao produto, né? Você tem uma outra maneira de trabalhar, né? Então a gente conseguiu, né? Com isso, né? A gente vive aqui, são duas famílias vivendo aqui, né? Não são muitas vacas, né? A propriedade você conhece, o Cerrado, assim, a propriedade é relativamente grande quando você compara com outras regiões, porque nós temos aqui uns 100 hectares de terra, né? Mas Mas quando a vier 6 meses capacidade é de seca pequena, né? também, 6 meses de seca, entendeu? Tem estudo. Então, assim, quando eu comprei aqui, os caras falavam, para você passar umas 6 vacas dá, entendeu? Eles falavam que aqui passava umas qua- 6 vacas, porque o sistema quantas, mas era fogo, né? quantas tem hoje? Hoje a gente trabalha aqui, hoje nós ordenhamos 40, a gente fica aqui na chácara, fica com umas 50, assim, em volta do curral. E mais, a gente passa umas 150 cabeças aqui no total, entre novilha, porque a gente faz todo. A gente pega as novilhas, pega as bezerras, assim, os machos não, os machos a gente vende, né? Às vezes a gente aluga, por exemplo, assim, aluga um pastinho dos vizinhos, tem assim, para passar, às vezes, as novilhas, que não dá conta, né? A gente tá fazendo a propriedade ainda, né? Uhum. Mas assim, o plantel deve ficar em torno de 150 cabeças entre Mas, vaca, bezerro, porque para 40 vacas, você tem. Só aí já são 40 bezerros, né? Que é tudo com bezerro ao pé. e assim, Né? fazendo uma Só aí já conta vai para grossa, 80. fazendo uma conta grosseira aqui, né? Mas você pegou um lugar que tinha uma taxa de lotação, uma capacidade muito baixa, e hoje você está Muito baixa. variando um pouco, mas vamos dizer assim, você está com mais de uma cabeça por hectare. Eu acredito que sim, assim, se você contar aqui, pelo menos de vaca e bezerro vai dar. Talvez o gado solteiro, às vezes a gente aluga uns pastos em volta para passar. Hoje, no momento, não, a gente está com, aqui na propriedade, deve estar com só deve ter umas 10 cabeças num pasto, um vizinho nosso aqui, de Ô, novilha. O resto é tudo ô, aqui. ô, Então, assim, Luciano, não, vou mas falar. uma coisa que o pessoal me pergunta aqui, né? Que quando eu comprei, os caras falam, você comprou a pior terra aqui, passa pouco, não sei o que, não sei o que. Os caras me perguntam, o que, é que você arrumou com as terras? Que as terras virou tudo de cultura, né? Terra de cultura. Eu falei assim, duas coisas, não põe fogo e nem joga adubo químico. Pronto, acabou. A vaca faz o resto. A gente tem pouca tecnologia, sabe? Assim, eu sei que poderia, poderia ser mais também aproveitado hoje com as tecnologias que existem, entendeu? Dentro das agroecologias, vamos dizer assim, dentro de um sistema sustentável, né? Não é comprando, jogando uma tonelada de ureia, mesmo dentro das outras tecnologias, existe. Mas, assim, de uma maneira bem simples, né? Só fazendo as vacas rodar um pouquinho e coisa, não melhora muito. A vaca, eu tenho a vaca como sagrada, sabe? Eu acho que ela dá conta de melhorar os terrenos. Não, o ter o animal bem manejado é indispensável, né? Essa separação do animal é coisa de 70 anos para cá. Antigamente ninguém concebia uma propriedade rural se não tivesse animal de pecuária, era impossível, né? E era impossível exatamente porque não tinha um É, adubo químico. sim, né? Você não tinha como, né? É. Eu falo, assim, pode falar. Hum. Eu tinha, assim, eu fiz eu tenho um pessoal da agricultura biodinâmica, né, que eu tava. O pessoal hoje tem essa tendência muito de não ter os animais, né? Todo mundo quer produzir. Eu falei assim, ó, vocês têm que botar vaca, gente. Não tem jeito. Não tem mesmo, né? Quem trabalha com agrofloresta tem uma menina minha que estuda em Uberlândia, ela vai num grupo lá de pessoal da agroecologia, vão nesse pessoal de agrofloresta, tem que botar uma vaca aí, senão isso aí não funciona, não. Enquanto vocês tiver que, que, porque aí você tem que comprar os adubos, você tem que comprar tudo.
É, Enquanto não tiver uma é. vaca, porque a vaca é tudo. Eu falo pra gente que é preguiçoso, né? A vaca dá certinho, porque você não precisa nem fazer os compostos, que a vaca te entrega o trem fermentado, arrumadinho ali, né? É, o É, cara que der só comparar, tem que ficar removendo aquilo. Se você tiver paciência, a vaca faz tudo pra você, ué. Você já é, tem um biju dentro dela. é verdade. Não, é verdade. Pode demorar mais um pouco, né? A gente brinca assim, mas eu entendo. Não, mas é verdade esse negócio que você falou, porque você pensa bem, né? A gente, sei lá, por exemplo, o queijo, né? De leite cru, os fermentados, né? Os alimentos fermentados e tal. Tudo que a gente fermenta aumenta a quantidade de nutrientes que tem dentro. A bosta da vaca é fermentada. Sim. Né? Ela aumenta a quantidade de proteína, ela aumenta a quantidade de matéria orgânica disponível, de nutrientes, bactérias, de micróbios, tudo ela, né? E tem Tudo uma ela, né? questão do manejo aí no cerrado também, né? Que às vezes você tem o animal fazendo um manejo que diminui o risco de fogo, né? Você vai trabalhar com um silvopastoril, você vai passar o animal ali, você não precisa ter tanto trabalho humano, o animal às vezes faz o manejo para você. Enfim, o pessoal está um pouco tendencioso demais para esse lance de não ter animal, né? Mas eu acho que é passageiro. Quem ficar no campo vai entender que a vaca é sagrada. Você falando disso aí, eu aprendi uma coisa com você, por isso que eu tô falando assim, aquele conceito de friabilidade, né, que eu escutei você falando sobre ele, e eu fui entender isso aqui, porque eu vim da zona da mata. Então, eu falei assim, esse negócio realmente isso é muito, ficou muito claro para mim, né? E você está falando isso do gado, eu acho que o cerrado é o lugar do gado, entendeu? Mas eu até, outro dia eu estava conversando com uma menina aqui, e ela falou assim: o problema é que o que eles estão colocando no Cerrado? É a coisa de ir lá fora copiar as coisas e trazer para cá, entendeu? É, Isso é triste, né? é, Então, quer dizer, hoje é, você olha aqui, você tem muita gente aqui mesmo na nossa cidade, o cara fazendo aí os compostos bar, essas coisas, né? Aí você tem aquela vaca, como pode até não ser uma holandesa pura, mas aquela vaca super exigente. Então ela não vai lá no campo comer o capim do cerrado. Você tem que plantar um milho para ela. Aí aquele capim do cerrado vira uma pólvora, né? Porque a vaca não come. Aí a menina falou assim: não, você está falando isso aí é verdade. Lá em casa eles têm uns caracu. E teve a seca, vaga aqui. Os caracu comiam aquilo tudo. Então, você é um gado adaptado à região, né? Que é. come aquilo tudo. Aí o cara quer botar aquela vaca que só come ciro de milho e ração. Aí aquele capim vai sobrar aquele braquiarinha, custa sair um braquiarinha aqui, aquele braquiarinha verde, a holandesa não vai comer aquilo, se comer vai morrer, né? É. Então, assim, você tem que ter o gado adaptado à região, né? Isso é muito importante, eu acho que isso é fundamental, né? Ô, Luciano, esse negócio que você está falando da adaptação do gado e tal, né? Do que o pessoal importa. A gente tem que ter contexto, o pessoal começa a copiar as coisas e não consegue avaliar o contexto. O pessoal que faz essa compostagem profunda, eles faziam isso, isso vem do clima temperado, que o cara tem que botar a vaca dentro do galpão, porque nos meses do inverno é muito Faltou o difícil. som, Eurico. Não, eu estava dizendo o seguinte, que o pessoal copia umas coisas sem entender a origem. O gado de Eita. leite lá fora, ele ia para o galpão por causa do inverno muito rigoroso. E mesmo assim, essa cama profunda, né? Era porque ele tinha muito feno, feno de alfafa, feno de palha de trigo, palha de aveia, palha de cevada, né? E o clima temperado, o cara tem uma bomba de produtividade, e aí ele tem que fazer a fenagem. Antigamente, antes de ter maquinário, a fenagem era feita até de galho de árvore. Botava os galhos de árvore, poda e tal, botava para secar, botava ali dentro do celeiro. E aí, nos meses mais frios, botava o gado ali e ele tinha o resto do trigo, da aveia, da cevada, aquela palha ele colocava no chão para absorver, né, a urina, as fezes e tal. E aquilo ali, Uhum. obviamente, virava um composto. Aí o que era feito com aquele composto? Aquele composto ia para os cultivos, depois do inverno. Só que nós não temos esse inverno, nós não temos a cultura de trigo, de aveia, de cevada, de centeio. É, Você não tem como forrar o celeiro, aí você tem que ficar comprando casca de arroz, serragem, transportando.
Entende? Então, assim, um negócio que lá dá muito certo. Lá Mas dá certo, né? aí vem pra cá, os caras dizem que estão copiando, mas viram um troço de confinamento, que não tem nada a ver com a origem lá, né? É, é triste porque, assim, se a gente entender os princípios ecológicos, dá até para aprender algumas coisas. Não dá para copiar, mas dá para aprender. Mas quando você não tem os princípios Dá para ecológicos, você copia aprender. tudo e aí vai pagar a conta, porque não vai fechar, né? E aí Não eu, vai eu queria, fechar, com queria, certeza. eu queria aproveitar e pedir você contar para a gente um pouco, porque assim, você já estava nesse processo de adaptação, e aí você fez uma viagem para uma referência internacional que é a França, uma agricultura familiar, queijos muito famosos, né? E eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência, né? De você estar adaptando aí, e bater lá na França e tal, e como é que foi essa experiência? Na verdade, assim, por isso que eu falo, o queijo me levou para vários caminhos, né? Então, eu fiz 3 viagens na Europa, né? Eu brigo assim que um pequeno agricultor, eu jamais iria à Europa, né? Então, eu fui através do queijo, né? Que a gente tinha uma parceria com a ONG. Primeiro eu fui na Itália, depois fui na França, esse para conhecer lá não só o queijo, mas também os outros processos do pequeno agricultor, né? Então isso para mim foi muito, assim, para mim foi uma riqueza muito grande. Foi a universidade que eu não fiz, né? Vamos dizer assim, né? De conhecer, né? Outras culturas, né? Outras maneiras de ver, outras maneiras de, né? Aí eu pude, aquilo que eu tentei fazer há tantos anos atrás, eu falei, para, os caras copiaram isso daqui, porque quando eu tive um gado de alta produtividade, por isso que eu brinco que eu evoluí até meu avô, porque eu tinha essas vacas, eu tinha um gado holandês puro na zona da mata, entendeu? Os caras copiaram isso daqui, mas não tem nada a ver com a gente, né? Por isso que eu via que os trem aqui não funcionava, né? Não dá para você funcionar, né? Primeira coisa que eu vi, por exemplo, em relação ao gado, né, só fazendo um adendo, por exemplo, assim, quando o cara descarta uma vaca de leite dele velha lá holandesa, Ela vale ele muito? paga o custo da novilha. Ela vale muito. Quando você descarta uma vaca nossa de leite aqui, ela não vale nada. Nós temos aqui o Nelore da carne barata, vamos dizer assim, né? Então a nossa carne é barata, né? Eu brinco com as pessoas quando os caras me perguntam, assim, mas você é louco, minhas vacas dão 4, 5 litros de leite aqui. Eu falo assim, ó, eu brinco com eles assim, ó, eu não estudei nem Marx nem Adam Smith. Mas o que eu faço a conta é o seguinte: uma vaca dessa dobra o meu capital em 1 ano e meio. Cada cria que ela dá, ela dobra o capital. Eu acho que é razoável para mim. Entendeu? Não É, é? Eu é. não estudei economia, entendeu? Mas assim, eu acho que é razoável. Dá para mim sobreviver, né? Não, Assim, essa é a diferença do gado deles lá. É completamente diferente, não, mas né? tem Porque uma, quando os caras descartam, né? mas tem essa questão Pode que você falar. falou que é cultural. Não, não é um descarte, né? Na França, Não é? a carne da vaca velha de leite é celebrada, ela vale muito. É. Ela vale muito, né? E aqui Ela ninguém quer vale pagar muito, nada. né? Ninguém vai. Mas para mim, assim, o que eu, assim, de tudo, né, teve uma influência no próprio queijo, porque quando eu fui na Itália a primeira vez, eu conheci o sistema de queijos artesanais dele lá, né, e o queijo da canaça aqui, que sempre foi aquele queijo amarelinho, né, e, né, assim, o meu queijo foi um dos primeiros a ficar com a casca florida, porque quando eu cheguei lá, vi aqueles queijos tudo rachado, tudo mofado. Aí os caras falaram, não, aqui não lava queijo, não faz isso. E aqui uma peleja que a gente tinha que atender a legislação, você tinha que vender um queijo curado, né, com 21 dias. Aí quando você estava com aqueles queijos tudo amarelinho, dava um vento, aquilo rachava tudo. Quem que ia comprar aquilo? Né? Aí os caras falaram, não, não pode, vocês não podem lavar queijo por causa disso. Então eu fui deixando, sabe? Então hoje o nosso queijo é um queijo casca, que se chama de casca florida, né? Mas as primeiras vezes que eu fiz isso aqui para os caras comprar, os caras falaram, não, isso é tudo estragado, né? O pessoal não conhecia, né? Achava que estava mofado, estava estragado. Então, assim, essas viagens lá foi muito interessante. Agora, os caras, os doutores vão lá e não vê isso, cara. Quer trazer um trem para aqui, implantar, chuchar um trem nosso goela abaixo, Sim. né? Que não tem nada a ver com a nossa cultura, que não tem nada a ver com a nossa maneira de viver. Mas o queijo, por exemplo, que era o natural dele, aqui, a princípio, o nosso queijo da canaça, ele tinha que ter uma casca lisinha, igual se fosse da indústria, cara. É, Aí você não.
É Então, feito isso para tirar o assim, pequeno, então, né? isso foi uma das É coisas. feito para É feito para dificultar. tirar, para É, dificultar, entendeu? Ele fica para é. dificultar, né? Então, assim, agora, quando a gente esteve lá na França, né? E é uma das coisas que, mais do que nunca, eu voltei de lá muito mais preocupado com o lado social, sabe? Eu vejo muito isso, quer dizer, eu acho que você deixa isso muito claro também no seu livro, assim, a gente não está aqui na roça só para produzir, cara, eu estou aqui na roça para viver. O É. que eu falo, que eu não vi lá na França foi um produtor feliz, cara. Entendeu? Os caras tendo que trabalhar dia e noite. Numa feira que eu tive na Itália, eu vi o cara reclamando: não, eu faço orgânico aqui, mas eu tenho que levantar 4 horas da manhã, trabalhar até 10 horas da noite, e não sei o que, eu não estou dando conta mais, e não sei o que. Então, quer dizer, os caras, o sistema produtivo deles, por isso que eu falo assim, eles são muito mais obedientes do que nós. Eu falo com eles, você É. faltou um sanguinho de índio aí, eles falam que índio é preguiçoso, né? Mas eu não acho que índio é preguiçoso, índio é inteligente, né? É isso, é isso. Né? Não é que é Mas, preguiçoso, é porque o cara ele não vai colocar a produtividade acima da qualidade de vida dele. acima da... Ué, né? E é um pouco. Então, É. assim, e eu tive lá, essa minha experiência na França, né? O cara que levou a gente lá, e o que a gente tinha parceria com a ONG, né? Então, quando nós estivemos lá, eles estavam passando por uma crise, e isso me chamou muita atenção, e eu tenho uma certa frustração de não passar isso para os produtores daqui, entendeu? Assim, Ma- vamos dizer assim, numa quantidade maior, para os produtores, gente, está errado, né? Porque quando o cara co- falou lá que eles. Pode falar. Não, é porque eu te dar um contexto aqui que eu não sei se você sabe, se você souber, você me perdoa. Quando eles começaram a preparar a União Europeia, eles fizeram um tratado de livre comércio. Eu vou colocar esse livre comércio aqui entre aspas, tá? Aí o que Sim, que eles tá. fizeram? Eles começaram a abrir o mercado europeu para fora. E aí o produtor de lá, que era muito articulado, o produtor francês, o produtor italiano, os caras quebram tudo. Se o governo encher muito o saco, os caras pegam os tratores e começam a quebrar tudo. Aí, e outra coisa, tem que fazer um contexto aqui. Eles são produtores familiares. Não tem peão, não tem. Sim. É outra Não, escala. tem não. Tem nada a ver com o É agro outro brasileiro, não, escala. porque o agro brasileiro adora dizer que o francês foi jogar merda na prefeitura lá, mas o francês que joga merda na prefeitura seria aqui no Brasil um pequeno produtor familiar. É diferente. Isso. Mas aí o que aconteceu? Esses É caras se diferente. organizaram e eles pressionaram o governo. E aí o governo fez um acordo, uma negociação desonesta, porque fez o seguinte: o governo deu para eles, garantiu para eles um subsídio. E aqui eu quero voltar um pouquinho nessa questão que você fala da desobediência civil. Eles começaram a receber um subsídio para poder competir com o produto de fora, que vem de lugares que tem uma mão de obra que é análoga à escravidão, que é aqui do Ah, Brasil, de outros desculpa. lugares, né? Uhum. E aí o produtor de lá, Espanha, França e tal, eles aceitaram porque eles passaram a receber uma compensação, que era uma espécie de programa de auxílio para o produtor familiar. E aí, com isso, eles aceitaram a questão da União Europeia e do acordo, de novo, entre aspas, de livre comércio, que de livre não tem nada. Aí o que, que aconteceu? Não tem nada. Passa 20 anos mais ou menos, 15, 20 anos, o governo começou a tirar o subsídio e eles não conseguem mais Uhum. competir com o produto que vem de fora. E os caras estão quebrando. Tô quebrando. É Certo? e aí é onde eu falo pro pessoal, aqui no Brasil, a gente precisa de atenção, de subsídio, de programas, mas a gente não pode fazer o que eles fizeram lá. Por exemplo, o francês hoje, o governo vigia ele, o número de animais que ele tem na propriedade, ele não tem autonomia mais nenhuma para poder ter o Uhum. auxílio para poder se manter viável. Então a gente tem que manter ao mesmo tempo a capacidade de ser viável, mas manter a autonomia. Eu não posso ter o governo tomando decisão comigo dentro da propriedade o tempo inteiro, porque aí na hora que convém ele me dá uma mão e na hora que não convém ele me espreme, né? É o negócio da autonomia de novo. Então assim, é interessante que você trouxe isso daí, porque provavelmente você pegou os caras já no rebote dessa Sim, retirada dos auxílios, né? sim.
É isso que, o que esse menino, né, esse menino, né, comentou com a gente, que nós fomos lá, e falou, ele comentou, eu achei muito sério, muito pesado. Ele falou, nós estamos com um índice de suicídio de um por dia, de produtor de leite. Claro, de queijo é menos, mas assim, porque o queijo já sai um pouco né, do engessamento de vender para a indústria, né? Ele já consegue agregar um pouquinho mais de valor. E com os outros. Então, acho que isso no social é muito pesado para mim. Entendeu? E É, quando eu voltei de lá, eu falei assim, essa é uma das frustrações que eu tenho de não passar isso para os produtores daqui. Entendeu? Porque o que eu vi lá? Uma dependência muito grande dos produtores. Né? A maioria dos produtores que eu conheci lá, como né, a gente foi no convencional, eu não vi nenhum produtor orgânico, nada desse tipo, né? Nós só fomos em produtores convencionais. Mas o que acontece? O que você está falando aí? Um, um cara falou, como nós fomos numa propriedade lá, que o cara recriava bezerro. Ele tinha 28 vacas. Ele falou assim, não sobra, ele vendia um bezerro dele por 900 euros. Olha o que é 900 euros, né? Só que ele falou, não sobra um tostão desse bezerro para mim. Eu vivo no subsídio que o cara me dá, não sei quantos euros lá por cada vaca que eu tenho. Mas não posso ter nenhuma vaca a mais, entendeu? Então o é, cara, né, é isso que você expôs, isso é muito claro, né? Então, assim, as coisas muito regradas, muito nesse sentido, quer dizer, que o governo toma conta, você fica à mercê do cara querer fazer ou não. Amanhã, é, se for tirando, né, o subsídio, porque depois que eu voltei de lá, até passou igual você falou aí há uns tempos atrás, os caras julgando merda lá nas prefeituras, já foi depois de uns 6, 7 anos. Eu ainda, eu ainda comentei com o meu menino, falei, graças a Deus, pararam de suicidar e começaram a brigar, porque estava suicidando, cara, entendeu? é, E isso para mim pesou muito, porque eu tinha um menino que queria ficar na roça, eu falei, como é que eu vou apresentar para o menino, né, para o meu filho, um projeto de vida que leva os caras a uma dependência dessa que você não sabe o que é o fim. Cada um vai ter um, né? Pode ser o fim dele, né? é. Se não for dele, vai ser de alguém, né? E isso eu vi uma pesquisa aqui no Brasil que hoje a nossa classe já é das que mais suicida no país, o do agronegócio. E eu acho que está muito vinculado a nisso que você passa, né? Que é você não ter essa autonomia. Porque é isso É. que eu vejo os produtores aqui. Os caras não têm autonomia para nada, cara. Tudo você precisa. Né? Se sobe o petróleo, se baixa não sei o que lá, você vai, os caras ficam doidinhos, né? Você não tem É. autonomia, né? Então isso é muito sério, né? Isso E, assim, eu acho que uma das coisas não, eu falo assim, acho que mais importante do que ter que um eu trouxe auxílio do governo seria ter o desimpedimento burocrático do governo. Eu acho que seria, ajudaria mais o para pequeno criar essa produtor. autonomia. Isso, mas eu dizendo assim, se tiver um auxílio, que ele seja para construção de autonomia. Porque o que a gente realmente precisa do governo, na verdade, é que ele saia da frente do caminho, da burocracia e de tudo. Porque o que eu estou querendo dizer com isso? Não é que eu sou contra os programas do governo. Eu sou contra os programas do governo que, para ser implementado, tira a autonomia do cara. Se você quer realmente ajudar o cara, você tem que dar para ele a capacidade de andar sozinho e de criar autonomia. E essa autonomia, ela não pode estar vinculada com a Sim, ajuda. Você tem que ser autônomo sem ajuda. A ajuda tem que vir para construir autonomia. Só que normalmente o que acontece é o que aconteceu lá. Os caras viciam o cara ali e depois falam assim: bom, agora é o seguinte, agora eu vou diminuir esse auxílio, só que a burocracia não depois diminui. O cara tem a mesma burocracia. É difícil, é papelada, é imposto, é difícil para fazer uma venda direta, é difícil para fazer um turismo de base comunitária. Mas o governo falou assim: mas sinto muito, mas agora é política de austeridade, nós vamos diminuir o auxílio. Aí diminui o auxílio, mas o cara não pode aumentar o número de cabeça de gado. Diminui o auxílio, mas o cara não pode fazer uma venda direta. Diminui o auxílio, mas o cara continua pagando a mesma quantidade de imposto. Então, parece paradoxal, mas no Brasil, para o produtor, principalmente o ecológico, a gente tinha que ter uma política de governo que é assim, ó, você faz produção agroecológica, então nós vamos facilitar toda a burocracia para você poder fazer venda direta, descentralizar a cadeia de produção e nós vamos dar para vocês um desconto progressivo. Quanto mais ecológico você for, quanto mais você empregar gente jovem no campo, menos imposto você paga. Aí tá, é um bom papel para o governo. Mas a gente não vai ver isso, né? Infelizmente, infelizmente não vai ver isso. a gente tenta aqui, a gente tem uma propriedade que é voltada para assim, a última, eu plantei, como eu falei assim, eu plantei milho aqui no sistema convencional até 2007, entendeu? Porque a gente não tinha estrutura nenhuma.
partir de 2007 a gente não entra com mais adubo, nenhum tipo de adubo aqui, entendeu? Nem adubo, até 2007 entrou, sabe? Porque eu fazia um cilho de milho para ajudar a passar as vacas. E daí para cá a gente já não entra mais, realmente é só mesmo a pasto e a gente tem capineira para seca, você sabe que o cerrado tem seca, né? Então tem uma capineira, mas é só a base de esterco, essas coisas. Então, assim, a gente tem uma propriedade. Em 2008, eu trouxe um cara aqui que chamava Minas Orgânica, um veterinário, para ver se já. Ele deu um curso aqui de leite orgânico, eu fiz. Eu falei assim: o que que precisa na minha propriedade para passar por orgânico? Eu vou pagar uma consultoria e ver aqui. Aí ele chegou, olhou, mas você tem que tirar esses dois meninos que estão trabalhando aqui, porque o resto passa tudo, é só correr papel. Os dois meninos, era o meu menino, né, e um afilhado meu, que o pai dele morava na roça. Então, assim, a minha propriedade é perto da cidade, sabe? Mas Então o como pai assim dele tinha que tirar pedia, os não, meninos? deixa eu estar lá para sua casa. Porque os meninos eram de menor, não podia trabalhar. Ah, Então, depois da escola, o meu menino, entendeu? O meu menino e ele trabalhavam, assim, vinha pro curral e me ajudava no curral, entendeu? Esse meu era afilhado, né? Ele morava na cidade, o pai dele, a roça era grande, eu falei, não, deixa ele ir lá para sua casa, que é pertinho, não fica para rua fora, perdido, né? E o meu menino. Aí, pessoal, você tem que tirar esses dois meninos aqui, porque assim, eu tô te falando isso assim, porque assim, a propriedade já tinha, né, uma ideia da agroecologia, do orgânico. E eu nunca consegui fazer um empréstimo no banco, nada dentro da agroecologia, com prazo, com coisa. Não, nada, você não consegue, né? Então você não tem esse estímulo, né? se for A com gente veneno, você trabalha com o consegue. sistema financeiro, a gente tem. Não, não, eu vou reconhecer uma passagem. Eu tentei fazer aqui, né, um sistema para lavar o curral, né, e pegar dali, fazer um biodigestor e tirar o chorume do biodigestor para irrigar uma capineira e produzir energia, né, o gás, né? Vamos dizer assim. Aí levei o projeto lá no banco. Ah, não, então, não, põe, vai. Aí ficou lá 2 anos lá. Ah, financia um trator, pô, o trator está aqui para você financiar. Eu Eu não até quero trator. acabei financiando o trator na época, e até assim, mas quer dizer, não tinha nada a ver com o meu projeto. Mas assim, como eu tinha que cortar a cana, na época, para mim foi interessante o trator, porque o meu menino, eu pagava em torno de dois salários de prestação desse trator. Seria a mão de obra que eu ia pagar para fazer esse serviço, entendeu? Então, assim, eu paguei com o dinheiro que eu ia pagar a mão de obra, eu paguei o trator. Daí o trator, né, facilitou o serviço. Realmente é uma enxada, né? Quando eu comprei, até falei, meu menino queria ficar na roça, eu falei, tem que comprar uma enxada melhor do que para ele, né? Pelo menos o trator, né? Sim, Né? sim. Mas assim, então dá uma condição de trabalho, mas é um trator que trabalha pouco, né? Mas te dá uma condição, né? Hoje você puxa as coisas, né? Igual a gente aqui trabalha, né? Mas é um trator que tem 15 anos de uso, lá vai para 15 anos, está com 5 mil horas, subaproveitado, né? Então, tá todo É. que é novinho, né? Mas ele presta o serviço e ele se pagou por causa disso, né? Mas você não consegue nenhum, né? Eu falo com o pessoal, às vezes o menino do banco vem aqui e fala, não, se você precisar de um, assim, o dia que você tiver um empréstimo, eu tenho um sonho ainda de arborizar os meus pastos, sabe? Você sabe como é que o cerrado é. Então, eu tenho um sonho de arborizar os pastos. Né? O dia que você tiver né, um dinheiro para fazer isso aí, que é para pagar a longo prazo, porque é para árvore, né? Eu interesso. Mas isso não sai fácil, né? E é isso que Não. você fala. Quer dizer, o Estado precisava dar condição do pequeno produtor criar autonomia, não ficar dependente, porque o que a gente vê aqui, né, é os pequenos cada vez, né, se endividando mais, né, com esse sistema, e Não, é triste, né? É aí triste quebra o sistema que é proposto, né? e não quebra e o outro cara que tem dinheiro vai comprando e tal, e aí vira sei lá, um latifúndio. Vira um latifúndio, né? Não tem muito aonde fugir desse tempo, porque o sistema que é proposto, por isso que eu falo assim que eu brinco com você, eu tinha que ter conhecido o seu trabalho há 40 anos atrás, quando eu estava vindo para a roça. Porque tem alternativa. O que chega para nós aqui é só milho com veneno. Entendeu? Não tem outra alternativa. Você não tem outra alternativa, entendeu? Não é apresentada outra alternativa. Não, você pode, né, ter uma. Em vez de você ter essa vaca no composto bar, não, você pode ter uma outra vaca aqui. O muito que os caras oferecem, o projeto, teve um projeto aqui do balde cheio.
Não sei se você já ouviu falar nisso aí. Já, já. Aí o cara veio e disse, não, eu topo. Se não for para usar adubo, eu topo. O cara nunca mais voltou. Porque tinha que usar adubo. Porque eles fazem os piquetes, mas na hora que você tira a vaca, eu vi o cara. Não, o cara, não, você tem que ir lá. Se a vaca cagar, você tem que tirar a bosta do piquete, porque na vaca não come se tiver bosta, né? Então você tem que tirar a bosta do piquete e jogar a ureia. Eu falei, não, aí eu Não, dou tá. conta, né? Aí não tem jeito. Mas eu já tinha essa ideia Você tira. do orgânico, né? Eu falei, não. Ué, Jesus eu vi o amado. cara, não, você vem aqui, tira a bosta. É porque não, mas é o sistema, né? Acho que hoje eles não faz isso mais, não, porque acho que nenhum produtor dava conta de fazer isso, né? Não, mas que Mas eu loucura, falei né, assim, cara? quer dizer, precisa de. Mas aí eu falei assim, não, eu topo, entro no grupo, porque você tinha que juntar um grupo de tantas pessoas e tal. Eu entro, mas não para ficar jogando adubo. Não, porque aí você não vai usar tanta ração para vaca. Ah, você sai da ração e entra no adubo. Não muda nada, né? Não muda muita coisa, né? Então, assim, É. isso é muito importante, sabe, Eurico? Eu acho que essa autonomia do pequeno, né, para a gente aqui, eu acho que hoje a gente só tem na roça, assim, a condição de ficar aqui que a gente caminhou para esse lado, sabe? Com muita dificuldade, como os outros, vê só as pingas que bebe, não vê os tomos que toma, né? Com muita dificuldade, porque por falta de, assim, não que, eu acho até que já tinha alguma tecnologia que a gente pudesse assim nos ajudar mais, entendeu? Mas não chega para a gente aqui, né? A verdade é isso. As corporações tomaram conta e quando você vai né, todos os veterinários e agrônomos que são formados são para, né, para atender os protocolos deles, né? Vamos dizer assim, né? Não, e ganha Então isso é uma comissão em cima das dificuldade, cotas, né? né? Bate cota de venda e ganha comissão em cima do que vende. Tem, né? Então, quer dizer, a gente, né, eu falo que o meu menino só está aqui comigo porque ele não saiu para estudar. Porque aqui tem uma escola agrícola perto, que os filhos dos produtores que saíram para falar, hoje nenhum voltaram para a roça, são tudo vendedor de adubo e veneno, né? Olha que absurdo. Porque os caras já saem de lá para poder, né, com um trabalho encaminhado, né? É triste. Eu acho que isso é muito triste para nós. A gente, com os outros, eu falo que eu não posso criticar a academia, porque eu não passei por ela, né? Mas assim, do jeito que está a academia, né? Não sei se precisava ter, sabe? A minha menina saiu para estudar, eu brinco com ela, falei assim, ó, você chega lá, primeiro assim que essa dissociação das coisas, né? Cada coisa vê um pedacinho, né? Eu falo com ela, assim, você chega lá, a primeira coisa que você vai propor é mudar o nome, não é universidade mais, é particularidade. Porque o agrônomo não conversa com os zootecnistas, o zootecnista não conversa com o veterinário, e assim vai, né? Então, assim, e isso criou, né? E o queijo artesanal, né, traz para a gente é essa visão mais holística da coisa, mais total das coisas. A gente que é o pequeno produtor, você tem que entender desde o solo, né, até a maturação do queijo. Você Até o pensa marketing de quantos. venda. Até o marketing de venda, entendeu? Até o marketing de venda. Então, assim, você tem que passar, você tem que ser todos esses profissionais. Agora, você imagina eu fazendo aqui 15 queijos por dia, como é que eu vou pagar um profissional para fazer isso? Não, então, não funciona. Então, para o pequeno, não funciona. E é muito difícil da própria estrutura do Estado entender isso, né? Porque é tudo tão repartido, né? Cada um faz seu pedacinho, né? Então, É. essa coisa né, de que você fala muito, né, do generalismo, né? A gente tem que ser aqui, você tem que ter. E a gente acaba ensinando. Eu estou vendo meu filho, eu gosto de brincar com as madeiras, eu fico. Os canzil das minhas vacas, eu fui fazendo de noite, nas horas vagas, aquelas coisas, né? Agora estou vendo meu menino fazendo, botando, cortando as telinhas lá, botando na casa dele, lá um lugar que era. Pessoal, a gente sem falar, eles aprendem, né? Eles viu, aí foi lá e cortou e fez, e ele mesmo fez, entendeu? Né? Olha aí. Então, assim, na roça você tem que fazer isso, né? Você tem que aprender isso, né? Tem que ser meio, fazer um pouquinho de tudo, né? Ele já sobe nos postes, arruma a luz, arruma isso. Tem não é que você não precisa, de que aperta, tem vezes tem que chamar, né? Às vezes no eletricista, mas como os outros, ele já tem essas habilidades. Então, algumas coisas que ele vai aprendendo, né? E tem que ser, na roça tem que ser assim, né? Eu vejo muito no que você, né, o que eu li do seu livro, é muito, assim, o que eu entendi muito dessa coisa global, né?
Você ser na roça, não ser aquele cara que precisa de tudo. Ah, tem um para varrer o curral, o outro para lavar, o outro para esfregar a teteira. Isso é coisa de cidade, né? Então, assim, essa vinda para a roça com esse entendimento, né? Isso é que você tenta passar no seu livro, que eu acho que isso que é mais importante você passar para os caras, né? E essa falta de segurança que eu sou muito fácil de falar da cidade, porque eu acho um horror aqui o negócio da cidade, Também não entendeu? gosto, não. Eu acho que a cidade é o último lugar de a gente viver. Né? Eu acho que é o último lugar, que eu acho que quem vive na cidade, para mim, são um herói, porque aquilo lá não é lugar dos outros viver, não. Né? Né? É. Mas, assim, então, essa coisa da roça, de trazer, é isso que eu tenho trago aqui para nossa propriedade, com toda essa experiência que eu trouxe lá de fora, sabe? Essa coisa que eu vi lá fora que não funcionou, entendeu? Não funcionou. O que eu vi lá fora é o que eu falo com os outros. Você vai, mas é o que você fala isso, né? Pergunta se você quer que o filho dele fique aqui, né? É. Então, assim, eu não vi o cara lá feliz, entendeu? Você tá com um produtor velho lá, entendeu? Né? O que eu vi lá foi isso, e não vi os caras felizes, entendeu? O cara não passava não passa essa felicidade, essa coisa que ele tá feliz, né? E sem falar da própria circunstância, né? Do momento que eu tive lá, que eles estavam com essas tragédias lá, né? De cada dia, né? Um suicidar, quer dizer, isso aí só É por muito si já triste, conta que cara. não tem ninguém feliz, né? É É muito muito triste. triste, né? E isso é uma das frustrações que eu tenho, de não poder trazer isso para aqui, para o Brasil, sabe? Não, É essa realidade, mas de né? certa forma você está criando, de certa forma você está fazendo sua contribuição, porque seu filho está aí, está ficando, você conseguiu fazer uma propriedade funcionar de uma maneira ecológica, mesmo contra, né, vamos dizer assim, contra a corrente que todo mundo fala que não dá. E eu acho, cara, que assim, o nosso trabalho não é convencer todo mundo. O nosso trabalho é fazer a nossa vida ficar boa. Igual você falou, eu tô no sítio para minha vida ser boa, eu não tô no sítio para, né? Então como é que eu faço para minha vida ser boa? E eu acho que É, esse é o melhor argumento, porque assim, o cara olha para você e fala, pô, eu tô olhando ali pro Luciano, aí o Luciano tá lá, e tá, mas, pô, mas o filho do Luciano tá lá com ele. Ah, mas o filho do Luciano ficou, o meu não ficou. Ah, mas o Luciano está fazendo venda direta, eu não estou tendo que entregar, eu não tenho domínio do meu preço, ele consegue entregar. Então, assim, aos pouquinhos, a gente, eu acho que a gente convence por convivência. Eu acho que a gente não tem que ficar evangelizando ninguém e tal. Mas só que, assim, muito do trabalho que eu tenho de ficar falando sobre essas coisas é porque as pessoas têm que saber que pelo menos é possível, porque senão elas não conseguem nem imaginar isso. Entende? Eu acho que esse é que é o desafio, não, porque não, imagina, eu o entendo. cara que vai para a faculdade, ele não sabe que ele pode ter um laticínio que não tira leite 2 vezes por dia. Ele vai sair da faculdade tendo a certeza que se ele quiser fazer leite tem que ser 2 vezes por dia. Ele vai sair da Isso, faculdade tendo a certeza né? que se ele quiser tirar leite, ele tem que ter uma vaca de alta produtividade, 30, 40 litros de leite por dia. Só aí esse cara, ele não consegue ver outras alternativas, porque na faculdade treinaram ele a só ver o que a faculdade queria que ele visse, né? E aí é difícil. Eu li um livro depois que eu terminei o meu, é um livro de um cara que ele era ambientalista, né? E ele largou o ambientalismo. Só que ele largou o ambientalismo indo para um sítio, produzindo grande parte do alimento dele com a mulher dele, fazendo educação domiciliar dos filhos. Então assim, ele deixou de ser ambientalista para viver Vai de verdade o viver. negócio, né? Aham. E só que ele faz uma documentação muito interessante, Luciano, e ele fala de um cara que chama Mumford. O Mumford foi um autor da década de 60, 70, e ele faz uma crítica do Marx que eu nunca tinha visto, que é o seguinte: olha, essa classe trabalhadora, a necessidade de identificação com a classe trabalhadora na Europa daquela época, ela só aconteceu quando o rural já tinha sido desmontado. Porque tinha gente que não era classe trabalhadora, porque o cara ele não aceitava trabalhar para alguém. Porque ele tinha a propriedade dele, ele conseguia produzir o alimento dele, ele era dono do tempo dele, ele tinha
ele era generalista, ele fazia tudo que ele precisava fazer para manter a vida. Sabia construir, sabia tecer, sabia tirar leite, sabia fazer queijo, sabia plantar, sabia colher, sabia beneficiar. E esse cara não era um trabalhador. E aí o cara fala, né, citando e tal, ele fala assim, ó, e não só ele não era um trabalhador, como ele era dono do tempo dele. Eram pessoas que, assim, trabalhavam talvez um terço do ano e dois terços do ano, claro, isso era entrecortado, Olha que né? interessante, né? Era entrecortado, Uhum. né? Mas, assim, em proporção, eles trabalhavam um terço do ano e dois terços do ano. Ah, mas eles não trabalhavam, né? Então, a gente tem uma noção que eu acho que a gente precisa recuperar do campo. É do cara que ele é soberano da terra dele, ele é soberano da vida dele. Mas para isso a gente precisa saber cobrar, a gente precisa saber vender bem. Aí a gente precisa ter essas coisas em mente. O que você falou, ter em mente a minha qualidade de vida dentro do negócio. Não é só ter em mente o negócio. Porque se você monta o negócio pode até dar dinheiro, mas, igual você falou, o negócio dá dinheiro, mas você tem que levantar às 4 da manhã, dormir às 8 da noite, tira duas ordenhas. Tem tempo para nada, não tem tempo para nada. Aí daqui a pouco o cara tá infeliz, deprimido, porque o cara não tem vida, né? Há uns 15 dias atrás, amigo, eu tive uma comprovação disso, né? Um casal que tinha propriedade, eu acho que ele sonhava que os filhos iam voltar para lá, sabe? Uhum. E ele estava assim, dizer, pegava, começava a tirar leite 5 horas da manhã, o dia que dava para almoçar, eles almoçavam. Mas aí não, acabava de fazer os queijos, era 8 horas da noite. Tava fazendo um casal, fazendo 100 queijos por dia. E aí, como tinha dois filhos. Aí, para fazer a silagem, eles começavam a fazer, só fizeram a silagem de noite. Depois das 8 horas, eles iam para lá fazer a silagem. Fazia janta e quando dava para almoçar, eles almoçavam. Quando almoçava, os dois meninos. Aí eu falei, não, meus meninos não quis ficar. Eu falei, mas não vai ficar nunca, cara. Quem vai querer isso? Né? Né? Eu É, lembrei de você na hora. é, Pô, não vai ficar, entendeu? Então, assim, eu acho que a qualidade de vida, né, isso é muito importante, né, e isso eu alerto muito meu menino, eu falo assim, olha o que você vai, eu não sei, eu não sei se é assim, eu nunca pensei nisso, né, eu falo que assim, que depois que eu escutei, né, você, né, e aí, assim, eu fui para prestar atenção nessas coisas, eu nunca prestei atenção nisso, que meu menino ia ficar por causa disso, eu nunca com essa ideia, sabe? Porque eu sempre falei, não, isso aqui é um sonho meu. Eu queria mexer com vaca, né? Isso aqui era um sonho meu. Não é seu. Eu não sei se você não quiser. Eu falo e falo com ele até hoje. Eu falo, não, meu filho, isso aqui é sonho meu. Se você não quiser mexer com isso, né? Vai fazer o que você gosta. Porque eu sempre falei com meus meninos, assim, olha, não escolhe a profissão por causa de dinheiro. Vai fazer aquilo que você gosta. Porque vai que você não ganha dinheiro, pelo menos você está fazendo o que você gosta. A minha menina saiu para estudar e ela queria fazer teatro. Aí, para fazer teatro, antes ela teve que fazer filosofia, essas confusões de universidade, eu não sei por causa de quê, porque ela não podia entrar na coisa lá. Aí, ela começou fazendo filosofia, né? E estava fazendo filosofia. Eu falei assim, aí eu falei com ela um dia, eu falei assim, minha filha, mas você pensa bem, você devia sair para fazer advocacia, medicina, alguma coisa para ganhar dinheiro. Você já ficou seu pai aqui na roça, seu irmão tirando leite. Agora você vai formar para teatro, filosofia, quem vai ganhar dinheiro nessa família? Ela pegou e falou comigo, mas não foi isso que eu me ensinou. É porque eu sempre falei com ele, falei assim, ó, vai fazer alguma coisa que você gosta, porque se você não ganhar dinheiro, você já está fazendo aquilo que gosta, é. né? Então, assim, eu nunca tive essa preocupação com meu filho, sabe? Mas eu falo com eles, falei assim, olha, se você tem intenção que seu filho continue alguma coisa, você tem que dar pelo menos uma condição dele enxergar que vai ser bom aqui, entendeu? É, E para é, sua própria vida, né? Não é independente do cara querer ficar ou não, mas pelo menos ter opção. Porque se for muito ruim, nem se ele quiser, ele não vai querer ficar, né? é. Né? Pode ser né? Uma vontade dele, mas aquela vida lá é tão ruim que eu não quero aquilo, né? Não quer aquilo, né? É. Eu já tô comendo um pedaço de queijo porque eu já tomei 2 goles de vinho, aí tem que comer. Depois Como um cadinho aí. você me Depois, manda o endereço. isso que eu ia falar, depois eu te mando o endereço, você mandar um desse para mim. Ô, Luciano, e eu queria, O, assim, no- até o pra nosso gente. queijo, o nosso queijo, Eurico, tá vendo que ele não ficou mais amarelinho? Isso é influência de entender como é que funcionam as coisas.
entendeu? Não, mas mostra aí de Não novo pra sei gente se ver. você viu. É só. Não, mostra de novo, por favor. Quem estiver ouvindo a gente, depois pode procurar o vídeo para assistir. O Luciano tá mostrando o É, queijo, né? E ele tá todo com uma camadinha fina de mofo por fora, em vez de estar um queijo amarelo, curado, é, ele tá curado, mas tá com o mofo por amarelo. fora, né? Isso. Né? E isso é uma coisa de entender, né, como é que a microbiologia funciona, né? Que é aquela coisa de você ficar lavando o queijo artesanal, você vai tirando a casca e então não cria, né? Essa condição, né? Aí hoje, assim, ficou um queijo mais saboroso, né? O pessoal tem gostado bem, né? É um Eu queijo ia que caminhar fica aqui, interessante. eu ia caminhar para o outro lado, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue hoje fazer parte da sua venda, assim, você consegue fazer venda direta, o pessoal vai, porque é um queijo muito precioso, né? Eu digo precioso não no sentido só do econômico, mas assim, é todo artesanal, é um gado adaptado, é um gado que não vai no grão, tem todo isso é um, assim, se isso fosse ser vendido lá fora, era o suprassumo do alto preço, porque é difícil conseguir produzir desse jeito, né? Você consegue fazer venda direta, você escoa outros estados, como é que tá esse negócio aí? Consegue fazer algumas vendas, sabe? Eu, assim, eu falo que a gente consegue um valor interessante no nosso queijo, entendeu? Eu não reclamo, não. A gente vende por um valor interessante. E eu falo que eu pus preço no meu queijo, Eurico, você está falando disso aí, até R$ 20. E daí eu tenho alguns fregueses que falam assim, ô Luciano, vamos subir seu queijo que ele está barato. Eu acho Eu barato tenho demais com um queijo desse 20 alguns reais. compradores. Não, mas que eu pus preço até 20, entendeu? Ah, tá. Hoje não, hoje a gente vende, não, isso daí para frente o pessoal foi pondo preço para mim, entendeu? Assim, eu tenho alguns compradores meus que falam assim, ó, vamos subir seu queijo porque tá barato. Então, assim, hoje a gente recebe um preço, sabe? Eu vendo no atacado aqui a R$ 80, entendeu? Entendeu? Então, assim, é um preço, eu acho que é um preço interessante, sabe? Então, eu acho que não é um preço ruim, não, sabe? Então, a gente conseguiu agregar valor no produto, sabe? E aí os pessoal me pergunta muito, Eurico, sobre porque o pessoal hoje tem mania muito de mandar queijo lá para a França para ganhar prêmio, essas coisas, né? Uhum. E ele fala assim: ah, não, eu não mandei, eu não mando, não sei o quê. Eu falo que eu não mando, realmente eu não mando lá para fora para degustar. Não. Aqui na cidade tem um concurso aqui, como eu sou antigo aqui, eu mando. Agora tem um menino aqui da cidade que está levou para o Prêmio Brasil, essas coisas que tem no Brasil aí dos queijos artesanais. Mas eu falo que o prêmio maior que eu recebo, sabe, é as pessoas que não podem comer queijo. Aí come o meu queijo e fala assim: olha, o seu queijo, você podia me vender, porque eu não posso comer o queijo, o seu queijo eu como e não me faz mal. Então, assim, isso para mim é o maior prêmio que eu recebo. Porque a ideia da chácara, de uma maneira geral, assim, a principal minha, é fazer um alimento de verdade. Entendeu? Isso para mim é o principal, sabe? Porque eu falo assim, eu sou muito burro. A minha menina tinha 3 anos e as vacas que eu tinha lá não podia beber o leite. Eu comprei uma cabra para ela, porque ela teve intolerância Olha só. para beber leite de cabra. Então, assim, quer dizer, ela estava me falando, falou assim, ó, esse leite não é interessante, né? E hoje, assim, o leite que a gente tem, né, o queijo que a gente faz, né, as pessoas podem consumir, né, mesmo aquelas pessoas que têm, eu não sei nem se é intolerância à lactose, mas eu tenho alguns fregueses que são assim. Eu não podia comer queijo, mas eu ganhei um pedaço do seu queijo, comi e não me fez mal. Você me vende? Então, isso para mim é o maior prêmio que eu recebo aqui, sabe? Das pessoas que aquelas pessoas que não podem consumir um produto, eu acho que sim, que volta aquela volta do produto original, entendeu? Daquele é o mais é o que está realmente assim pegando o terroir da nossa terra, né? Por isso que assim, a ideia é começar lá no solo, sabe? Eu acho que o produto tem uma diferenciação muito grande por causa disso, sabe? Que pega o solo, É. né? A vaca, elas dão um pouquinho de leite, mas os que elas dão veio aqui da terra. Não é que É. a gente. Eu ainda uso um pouco de farelo de fora, mas é muito pouco, sabe? Você tem, assim, nós temos um plantel aqui de 150 cabeças entre vaca, bezerro.
E a gente deve usar umas 30 toneladas por ano aí de farelo de amendoim, que é um que não é transgênico e que a gente até comprava junto com o Vinícius lá. Hoje ele não está comprando mais, a gente compra. Mas eu ainda uso um pouquinho de farelo de fora, sabe? Não, Esse mas farelo de e é amendoim. interessante porque o amendoim Mas não é um assim, grão, né? ainda é um leite. Não, é interessante, é um complemento, principalmente na seca agora, que o espaço piora muito, né? Então a Sim. gente faz um complemento. Mas assim, é um queijo que tem essas qualidades, sabe? A gente vende muito por causa disso, sabe? Eu tenho muitos fregueses que são diretos, sabe? Então isso ajuda, né, ajuda a agregar valor, né? E ajuda a dar essa segurança, porque é o melhor freguês. Eu tenho freguês que me compra queijo tem 20 anos, entendeu? Então, Isso é muito né? bom, é. Ele acompanhou toda essa mudança, né? Então, assim, mas a gente não tem a propósito de aumentar também, sabe? A ideia é ficar aí nessa casa aí de 15 a 20 peças, sabe? E não passar muito disso, né? Não, e é Mas isso isso é aí. importante para dar a sustentabilidade, né? E é isso aí, se for o caso, aumentar o preço, né? Eu só vou produzir, porque se passar disso, você perde qualidade de vida. Aí assim, como os outros, mas a ideia é essa, né? Ter um patamar e as pessoas como os outros, que querem comprar o queijo, né? Elas conseguem comprar. E não é um preço tão. O queijo sempre foi um produto mais caro, né? Eu vejo assim, que o queijo é o preço de carne, né? Então não é todo mundo que, Uhum. né? Você vai comprar uma carne boa, é o preço da carne, né? É. Mas assim, a gente consegue agregar um valor e isso ajuda na sustentação da propriedade, né? Mas eu vejo muito é um total, né? Por isso que eu falo, você tem que ter uma visão geral. Né? A gente tem o queijo, que é o carro-chefe, mas daqui, com os outros, eu brinco da vaca ser sagrada, porque do queijo nós tiramos manteiga, tiramos porco, tiramos galinha, sai tudo do queijo. A vaca, dessa condição do leite, você faz o queijo e aí você vai fazendo esse tanto de coisa. Né? Então, isso tudo é uma composição. Né? É uma composição. O queijo vamos dizer assim, é o coroar, mas é tudo. O dia que o que acontece nisso é o seguinte: quando você vê, se eu pensar que é uma monocultura, eu vou fazer só o queijo, o resto da propriedade fica sem funcionar. Que aí eu não vou ter a galinha, eu não vou ter o porco, eu não vou ter. Você está entendendo? Então, é um total, né? O queijo é o coroar, né? Mas assim, você precisa de tudo para funcionar, né? E o queijo te dá essa condição de fazer isso, né? A vaca te dá essa condição, né? Porque quando você tem a vaca, você tem tudo, né? Quando você fala que o pessoal que tem intolerância, tem alergia e tal, come seu queijo não passa mal, o meu pensamento é o seguinte: esse pessoal não tem intolerância à lactose, eles têm intolerância a ultraprocessado. Eu também vejo assim. Eles têm Mas talvez hoje, por exemplo, assim, intolerância talvez ao antibiótico que vem por causa da mastite, intolerância isso. é outra história. É porque quando você pega o leite hoje, de uma maneira geral, os caras usam os tem para carrapato, que tem os piretroides da vida, então isso tudo vai no leite, né? Uma vez É. eu estava conversando com uma senhora, ela falou assim, dizia que estava com a neta e 10 meninas, de 10 9 tinha intolerância a leite. Eu falei, será que é o leite? Né? Não é o leite, não. Ou é o leite que está sendo produzido, né? É o leite que está sendo produzido. Então, assim, um pouco. O que as pessoas, às vezes, vem o pessoal aqui em casa e fala, não, esse queijo me lembra o queijo da minha avó, né? Ou seja, aquele queijo antigo, né? É. Depois é um resgate um pouco disso, né? É um resgate, né? Um gado mais a pasto possível, né? É um gado mais rústico possível. Né? Então, assim, é um gado que, né, eu brinco que hoje são vacas felizes, né? Porque elas ficam no pasto, aquilo briga, de vez em quando aparece uma rasgada de chifrada, porque uma coisa que a gente também tem feito aqui mas uai, você nunca, qual criança que nunca brigou e tomou um É. soco no nariz e que o nariz sangrou? É as vacas, eu falo, não, meu filho, as vacas estão aí. Não, mas os chifres, a gente tem um gado com um percentual de chifre muito grande, sabe? A gente não mostra, fica um gado bem. Eu falo que é uma mutilação, né? Você tira o chifre, você já está mutilando o bicho, né? Então, assim, o gado que eu observei, assim, que o gado que tem chifre é um gado mais sadio,
entendeu? É uma vaca mais feliz, né? Você tem que ver, né? Você olha que a vaca já tá mais feliz do que a outra, né? Não, e Mas eles usam assim, o chifre, né? então Quando tem, assim, usa. Usa para coçar, usa para tirar carrapato, usa para. usa, né? Usa de uma maneira geral, usa, né? Mas é um resgate mesmo, né? Uma volta àquele ao natural, né? A busca não é natural porque onde é que tem um homem não tem mais natural, né? Mas né, é o mais próximo, né, do arquétipo da vaca, né? Isso é que né? A gente volta, porque eu já criei muita vaca sem bezerro, né? Igual eu falei com você, eu já tive vacas de alta produtividade. Então, quando você põe o bezerro na vaca, acaba o problema da vaca. Quando os caras chegam, mas o que você usa para mastite? Você usa, não usa nada. Tem um bezerro, não dá nada. As vacas não dão problema. Então, assim, se você respeitar, né? Agora, os caras querem uma vaca que dá 30 litros de leite, vai estar cheio de problema. Entendeu? A vaca não vem para isso. Você já deixa um bocadinho pro bezerro e tira um pouquinho. Você vai vivendo com aquele pouquinho ali, né? é outra Então, dá para cabeça, você né? viver. Mas é outra cabeça, né? Eu acho assim que é uma outra cabeça, né? Quando você faz a conta só do dinheiro, o problema é quando você faz a conta só do dinheiro, Eurico, o que eu passo e que eu já vi, né? É que aí você põe uma vaca aqui que vai te dar aí 30 litros de leite. Mas você gasta 28, 29. Eu falei isso com um cara um dia, ele veio aqui, eu É. deixei ele falar bastante, um desses consultores, né? Do Sebrae. É, né? Aí o cara falou, não, mas suas vacas têm que dar mais leite. Aí eu perguntei para ele, eu falei, não, mas nós temos fazenda aqui que as vacas dão 20 litros. Aí eu falei assim, mas o que, é que sobra para as vacas? Dá de 15 a 20 litros. Não, mas sobra 10%. Faz 2 litros? Meu avô fazia 100 anos atrás tirar 2 litros de leite de uma vaca. Eu vou sobrou só o trabalho para nós. Véio. Porque na verdade é isso aí. Você põe É uma a... vaca dá 20 litros hoje. 2 litros de Sim, leite, meu avô tirava 100 anos atrás, ele tirou 2 litros de leite de uma vaca, para sobrar 10%. é Sobrou só isso. o serviço, aí não tem tempo do cara da roça fazer poesia, nem namorar, nem beber cachaça, porque tem que trabalhar das 5 da manhã até as 10 da noite, É, né? Então, mas a é gente isso. brinca assim, mas é sério, né? Eu brinco às vezes assim, como eu fiz esse retorno, né? Não sei contar no seu livro, já te faz do avô, né? Eu brinco desse avô imaginário meu, né? Porque é isso, é essa volta, para aquela época que a roça era feliz, né? E eu não vejo isso na roça. Você fala uma coisa no seu livro, às vezes você tem uma explicação melhor. Você cita um cara, eu não vou saber quem que você citou, mas você fala lá das esquisitices, né? Que né, você para ir para o campo, né, não pode ser nudista e budista, porque é muito Você, esquisitice. você Agora eu pode te ser budista, pergunto, você pode ser budista ou ou nudista, nudista. né? Agora, mas Os as dois duas juntos. coisas é muito esquisitice. Não, não dá certo. Mas você pensa bem, agora você quer esquisitice maior do que o campo aceitou? Porque eu falo que a gente vive uma esquizofrenia. Porque se você compra, por exemplo, um carro a gasolina, você não põe diesel nele. Você concorda? Você compra um aparelho 110, você não liga no 220. Mas você pega o nosso corpo e põe veneno. É. O campo está aceitando isso. Quer esquisitice maior do que isso? Olha, você pega um animal que é ruminante, que é feito só para comer capim, e você dá grão para ele. Você está transformando ele num monográfico, né? É. Quer dizer, o campo está aceitando certas esquisitices que eu acho que é pior do que nudismo e budismo junto. Para mim, isso é uma esquisitice maior. Eu Não, tenho que mas faz ficar sentido. calado, porque assim, eu vivo num meio que é muito assim, sabe? A minha menina fala, papai, não sei como é que você consegue viver aqui, não pensando, porque você, assim, a gente não encontra aqui. Quando o cara que eu falo com ele, não, você vai lá que eu quero que você limpe. Não, bate um hand-up. Ele fala, não, cara, eu não gosto de hand-up, não uso. Não, mas não tem jeito, hoje é só hand-up. Então, assim, mas é Aqui uma não. esquisitice. Eu para mim, é pior do que budismo e nudismo junto. É. É. Você não acha, não? Porque acaba isso, né? Que a gente fica contrário. Eu falo, né? Assim, eu tenho me sentido cada vez mais, assim, um extraterrestre nas coisas, porque eu acho muito doido. Eu estou fazendo um curso de formação continuada, né?
aqui no sul de Santa Catarina. Aí um sábado por mês a gente encontra e eu abordo uma das camadas de planejamento da escala. E aí na região tem alguns produtores, tem um pessoal que não vive da produção, mas mora no campo e tal. E aí a gente, enfim, faz o curso. E na hora do almoço, a gente estava indo pra um restaurante do lado ali e tal. E o cara foi chefe de cozinha, faz uma comida, cara, muito bacana, faz um frango caipira, a comida do cara é boa. Aí eu cheguei lá no primeiro dia que a gente foi almoçar e tal, e tinha uns copos plásticos, mas eu já não gosto, eu já fico, né? Mas assim, eu fui de carro, não dá pra gente ser, né? É isso, né? Tá todo mundo Não, nadando, a gente vive nesse nad... mundo, né? isso, tá todo mundo nadando nesse oceano de incoerência, né? Mas, pô, é um restaurante, Isso. vai atender 20 pessoas, não precisa botar um copo plástico, bota um copo de vidro, depois lava, né? Aí o que que aconteceu? É. Passou ali todo mundo, o copinho de plástico, o cafezinho no copo de plástico, não sei o que no copo de plástico. Aí quando eu olhei, o fogão a lenha, onde estavam as comidas, tudo que a gente estava comendo, ela pegou os plásticos tudo e botou para queimar com a comida em cima. Nossa, cara, mas aquilo me deu uma gastura. Eu falei, não, não, não. Aí eu, Então, né? não, aí eu falei com ela, eu falei, só me desculpa, a comida estava muito gostosa, tá? Deixa eu falar um negócio senhora aqui, só me desculpa, mas não põe plástico para queimar debaixo da comida, não. O plástico é petroquímico, vai liberar uma fumaça tóxica, isso é cancerígeno, a gente está comendo. Ah, mas aqui é difícil, que o pessoal não faz a coleta do lixo, que não sei o que e tal. Eu falei, não, eu entendo a dificuldade da senhora, mas se a senhora quiser queimar, tudo bem, não tem nada a ver com o jeito que vocês fazem aqui. Mas eu só estou pedindo para não queimar debaixo da comida que está comendo. De bar da comida, né? Então, É uma assim, incoerência, né? é difícil, cara, e a gente vai ficando igual você falou, assim, uma das razões, Luciano, que eu converso com as pessoas, eu chamo gente para conversar, é porque às vezes eu fico desse jeito também, cara, eu fico olhando assim, eu fico querendo gente, comunidade mesmo, para conversar, para trocar ideia, porque é difícil, cara. O, o Joel Salatin, foi ele que falou esse negócio aí que você falou do budismo com o nudismo, né? Que eu falo dele no livro. Ele tem um Aham. negócio, cara, que é muito parecido com o que você fez. Ele tinha muita certeza da qualidade do produto dele e muitos anos atrás, 2000 e pouco, tem um cara lá nos Estados Unidos que ele chama Michael Pollan. Esse cara fez vários documentários, é um jornalista, ele escreve, tem vários livros, né? Ele escreve sobre o sistema alimentar. Um jornalista se especializou primeiro em comida, depois ele falou dos psicodélicos, depois ele foi fazendo um monte de coisa, mas é um cara que escreve muito bem. E ele fez um negócio parecido com essa abordagem sua. Ele mandou uma mensagem para o Salatin e falou assim: Olha, eu estou escrevendo um livro, e esse livro virou um sucesso no mundo inteiro, chama O Dilema do Onívoro. Você já ouviu falar desse livro? É um livro muito bacana. Eu ganhei um livro desse, com o rapaz estava um dia conversando comigo. Você já leu esse livro? Ele falou assim: não, não, é porque parece que você leu, que tudo que estava aí é mais ou menos o que você fala. Aí, ó, era isso que eu ia falar. Aí ele me deu esse de presente. Pode falar. Não, era isso que eu ia falar, mas tem um detalhe, né? Ele pegou e ligou pro Joel É, Salatin e falou assim: Olha, o pessoal fala muito da sua carne e tal, né? Porque o Salatin ele vende ovo, carne de frango, carne de peru, carne de coelho, carne de boi, né? E aí ele falou assim: Eu queria muito, né, comprar e tal. Só que esse cara mora na Califórnia. E o Joel Salatin mora do outro lado do país, lá no outro litoral, né? o E outro aí o João litoral. Salatin, aí o João Salatin virou para ele e falou assim, ó, beleza e tal, fico muito feliz se você queira provar e tal, mas é o seguinte, eu não mando meu produto para aí não. O cara falou, mas como assim você não manda? Eu não mando não, porque o produto pode até ser bom, mas na hora que eu mandar ele aqui até ele chegar aí, quando ele chegar ele já não tá bom mais. Então assim, se você quer provar, vem aqui. E aí, cara, né? E aí assim, de certa forma foi não sei se foi uma estratégia, se deu sorte, o que foi, né, eu não tenho detalhes. Mas acaba que Sei. o Michael Pollan vai para lá e prova as coisas dentro da rotina da fazenda. E eu achei essa história assim bacana com a sua e com essa história do budismo e tal, das esquisitices. Primeiro que o Joel Salatin fala isso, ele falou assim, ele inclusive começou a se chamar de fazendeiro lunático.
Porque ele falou assim, não, eu sou da Lua, porque ninguém, né, ninguém acredita em nada que eu faço, né? Mas Aham. deu certo. E aí, segundo, porque ele não quis mandar para fazer prêmio, para competição de nada, ele não quis nem saber disso. Ele falou, não, eu tenho certeza que é bom, vem aqui, come aqui, e é isso. Só que aí deu certo porque o cara escreveu o livro e falou muito bem. E aí o pessoal começou a ir lá para comprar. Resolveu, né? É. Resolveu, né? Mas Mas eu, isso eu, assim, não, eu sinto esse negócio que você fala, assim, que quando a gente começa a ficar com um pensamento muito ecológico, a gente vai ficando mais sozinho, né? é, vai ficando, né? Vai ficando mais sozinho, né? E isso é ruim, né? Porque você precisa ter uma válvula de escape, né? Por isso que eu falo assim, quando eu vejo, né, o que você fala, vai muito. Eu tomei a liberdade de pegar o que você me mandou e minha menina chegou aqui que é de festa, assim, lê para mim esse livro. Aí Ela que gostou? você, uai, ela falou assim, papai, ela tá fazendo uma coisa como é que chama? Ela tá finalizando o teatro dela, tá fazendo teatro, ela fez filosofia, agora acabou de fazer o teatro. E ela falou assim, ó, eu acho que eu vou usar essa coisa dele aqui, que ela fez, como é que chama? Coisa dos sonhos. Ô, Lica, como é que chama seu negócio do sonho? Ela tá fazendo Oficina dos Sonhos, o teatro do neo-xamanismo, com o neo-xamanismo. Aí ela falou assim, ó, eu acho que eu vou usar essa coisa do livro dele, que ela tá lendo, Olha ela não só. acabou de ler, não deu tempo de eu acabar de ler, mas até onde eu li, sabe? Eu falei assim, eu acho que eu vou usar, porque aqui ele fala do sonho, né? Desse sonho, né? E é a oficina que ela faz, sabe? A oficina dos sonhos. Olha que Né? legal. Ela gostou, falou, não, vou recomendar para fulano. Então, o primeiro livro que eu comprei seu, eu falei assim, eu mandei, para ir para ela, sabe? Que ela mora lá em Uberlândia, ela vai nessas coisas, tem um pessoal lá da agroecologia, eu falei, vocês têm que ver o que esse menino fala, né? Então ela falou assim, ela começou a ler e eu vou te falar o que ela falou para mim. Disse, não, é uma leitura gostosa, não dá vontade de parar. Ela começou antes, ela chegou, foi ontem. Ontem que eu falei, que lê esse livro aí para você ver o que você acha desse livro. E ela falou assim, olha, é uma leitura que não, né, que não dá vontade de parar, né? Que Mas ela notícia achou boa. interessante. Não, mas ela fez. O que eu não sei fazer e o que eu vi muitos que conversaram com você falando, né, fazendo uma correlação com outros livros, sabe? Isso eu não consigo fazer para você. Mas ela fez. Como é que é o livro, Lica, que você. Ela fez um paralelo com um livro do. Como é que chama, Lica? Davi Copenauer, A Queda do Céu. Eu não conheço, mas ela, com a hora, se você quiser, ela te fala o paralelo que ela encontrou nos dois livros. Mas ela achou interessante ela usar isso, né, na oficina dela lá, que é dos sonhos, né? Ó, muito legal. Não, agradece ela para mim aí, manda um abraço. Depois, daqui a pouco chega o livro de verdade, que ele tem, inclusive, acho que talvez ela fique até mais interessada, porque a versão final agora que está chegando, né? Ela tem os exercícios, as Sim. ilustrações. Então tem É, como é que eu vou dizer assim, tem um aporte, né, de organização de informação, de exercício, que é interessante. E é fundamental, né, assim, a gente saber responder qual que é o sonho, porque no final das contas a gente está vivendo para quê, né, se não for para poder sonhar, para poder, né? né? Eu tenho isso aí, eu acredito muito nisso, assim, a gente tem que. Eu não acho que a gente veio no mundo para ser funcionário dos outros. Eu tenho essa petulância. Minha avó diria petulância, né? Esse menino ela falava isso, esse menino é petulante. Porque eu tenho essa coisa, eu acho que a gente. Eu não vim no mundo para fazer uma pecinha da engrenagem do sonho do outro, né? Eu vim no mundo para fazer o meu sonho, né? Então, enfim, esse livro tem É essa verdade. questão aí. Mas eu vou te fazer uma provocação, porque assim, eu não acho que seja importante a gente fazer um paralelo com outros livros.
eu acho que, pelo menos eu escrevi, né, o livro com a esperança, né, de que as pessoas conseguissem conectar com o que está ali. E aí, nesse sentido, eu queria que você comentasse assim, né? Independente de livro, de referência, não tem nada. Eu queria saber da sua experiência, né, com a leitura, com. Não estou interessado em outros livros, estou interessado no que assim, você leu. Porque eu acho importante que seja um livro que quem vive no campo tenha prazer de ler. Porque se for mais uma tarefa, mais uma coisa de estudo, não sei, daí não vai. Não, Eurico, quando eu vou te falar assim, para mim é a essência do livro, né? O que que eu vi? Eu não vi que ele é um livro pesado para a gente ler, entendeu? Aquilo que a menina falou é isso, entendeu? É um livro gostoso, né, de ler. De, agora, para mim, o que ele tem para nós, assim, para mim da roça, né, no caso, né, é essa conexão de que o que você escreveu ali, o que você passa para gente, é que é possível um mundo melhor, entendeu? É isso que me alimenta, né? Todas assim as interações que eu tive com você, né, e no livro é essa esperança, entendeu? Que a gente pode ter dias bons aqui na roça, né? Essa meu isolamento, né, entre aspas, né, do entorno, né, do que acontece, né, no nosso entorno, né? O que o seu livro traz para mim é essa esperança que existe. Podemos sonhar, né? De viver de uma outra maneira, de ser feliz aqui na roça de outra maneira, não nessa que obrigam a gente, né, a ser só um pedaço. Não, eu quero ser feliz. Eu, assim, sem ter que aparecer assim na Rede Globo, né, para ficar famoso, mas ser feliz aqui no meu cantinho, entendeu? E é isso que esse livro seu traz para mim, entendeu? É essa felicidade, é essa esperança de conseguir esse meio de ser feliz aqui, entendeu? Que eu já sou feliz aqui, mas ele te dá esse gatilho, essa condição. Mas não é possível esse livro. É possível que eu seja feliz aqui no meu pedacinho de chão, né? Deixando, porque você deixa isso assim para mim muito claro. Uma coisa que eu falei com meu menino quando eu cheguei aqui na roça, meu filho, eu não quero dar você condição de andar numa caminhonetona, né, que é o charme do agronegócio, mas eu quero te deixar com um solo melhor, entendeu? Uma terra melhor para você viver. Entendeu? E o seu livro, acho que dá esperança que eu posso fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que, por isso é que eu acho assim que o seu livro não é só para nós que estamos na roça. Ele dá esperança até para quem está na cidade. Entendeu? De que amanhã possa ter, né, uma vida melhor. Entendeu? Possa ter. O que eu acho que é muito importante para mim, né? Essa liberdade, essa autonomia, né? Essa não dependência, né? Ser dono do nariz da gente, né? Então, eu acho que isso para mim é o primordial do seu livro, né? É o que você traz, essa esperança de que nós, seja da roça ou da cidade, temos condição de ser feliz, ser independente. Ninguém é feliz com os outros, amarrado a alguma coisa. Todo mundo, para ser feliz, a primeira coisa é ser livre, né? E o seu livro, acho que traz caminhos para isso. Ele não é maçante porque não traz as técnicas, entendeu? Ele traz os caminhos, e são vários, né? São vários, você cita várias maneiras que você possa fazer isso. Eu acho que isso é o mais importante do seu livro. Ô, Luciano, que presente, cara, que você me deu. Eu fiquei comovido aqui, porque eu acho que de tudo que eu faço, cara, essa é a vontade maior, né? Que as pessoas tenham não só condições, mas que elas tenham o sonho, a vontade, a gana de viver de um outro jeito, né? Que vale uma caminhonete daqui 20 anos? Agora, que vale um solo?
Um solo, você cria uma família, uma caminhonete de velho, depois você faz o que com ela, né? Muito bonito isso, cara, que você falou e ressoa muito com, assim, o meu objetivo, né, da escrita do livro, a participação do meu avô ali no livro, porque era essa visão que você tem. Eu tenho há bastante tempo que eu venho querendo conversar com você, porque eu vejo que tem essa, esse alinhamento, essa harmonia, essa convergência, né, com muitas coisas que eu vivi com meu avô, que era um mineiro, descendente de italiano, que fazia queijo todo dia e que preparou a gente para o mundo. Ele não preparou a gente para ele não preparou a gente para substituir ele preparou a gente para viver o que a gente quisesse viver, né? Isso enfim, Uhum. era por isso que eu queria assim esse papo com você e por isso que para mim foi importante te ouvir com relação ao livro, porque talvez, cara, de todo mundo que está lendo e que está apoiando o trabalho, eu sou muito feliz, muito grato com todo mundo. Talvez todo mundo você tenha a vida mais parecida com a vida que eu cresci em volta dele e a vida mais parecida com a vida que ele levava. Eu te agradeço muito, viu? Foi um presente te ouvir hoje aqui com essa leitura dele. Obrigado. Eu que agradeço, tá? E que você continue, assim, nos inspirando, né? Que é uma inspiração para nós. Pode ter certeza. Amigo, eu que te agradeço. Eu sei que é inspiração pra gente, você ali com seu filho. Dá um beijo no povo aí pra mim, né? E quando a gente estiver aí em Brumadinho, aí nós vamos fazer esse papo de novo presencial. Aí eu vou poder comer o queijo. Marca o dia. Marca o dia, eu vou levar um queijo para você lá. Nós vamos falar Marca com o o dia, você Lucas. conta, eu vou fazer força, vou, vou levar um queijo para você lá, que aí você leva o vinho, nós vamos comer o queijo, mas não vou levar o queijo só para você comer, nós vamos comer junto com o vinho. Assim é o melhor que é, compartilhando. Ô, Luciano, obrigado demais, cara. Compartilhando, né? Eu que agradeço. Dá um beijo na família aí Né? pra mim aí, cara. Agradece a eles em meu nome, toda a participação que você vem tendo, os papos que a gente vem levando, essa disponibilidade sua aqui de ler o livro antes e conversar. Agradece eles aí, que eu sei que às vezes tirou um pouquinho do tempo da família aí pra fazer essas coisas, mas foi um presentão que vocês me deram hoje. Obrigado, viu? Aí eu que agradeço. O presente foi você que deu pra gente, mas muito obrigado. Pode deixar que eu vou te dar um. Eu dou o abraço para eles e passo os agradecimentos, né? E vamos encontrar lá sim. Vamos levar Em um queijo breve, lá para nós comer junto, né? Por em que breve a não? gente se Né? vê. Eu levo o vinho, compromisso. Então tá bom. Você não marcou ainda não, né? Ainda não, eu te Um aviso. abraço. Em breve eu marco e te aviso. Não, então tá bom. Tá Abração, você, falado. obrigado, viu? Valeu.